Olá. Eu lembrei de um episódio que eu testemunhei quando eu estava em Pune, na Índia, no espaço do Osho. Teve uma pessoa que ela andava de cadeira de rodas, tá mais ou menos sempre por lá. Inclusive eu vi essa pessoa também em Rajneeshpuram. Aparece até um vídeo, aparece essa pessoa. E ela tinha uma fala que era difícil entender. Sempre tinha um cara que empurrava uma cadeira de roda. O cara era todo torto, uma coisa mais ou menos assim. Mas ele era inteligente, ele tinha uma consciência normal, o problema era físico. E ele fez uma pergunta para o Osho, relacionada à sexualidade. Eu não me lembro exatamente qual foi a pergunta, mas o que eu me lembro é que ele expressava que ele era um cara normal, sexualmente. Ele tinha desejos, mas, devido à condição física dele, ele não satisfazia esses desejos. Aí o Osho respondeu. E a resposta do Osho mostra muito a dimensão surpreendente do Osho, fora da corrente tradicional. Talvez, na grande maioria das linhas, um mestre poderia dizer: olha, você está tendo uma oportunidade de transcender algo que a maioria das pessoas tem mais obstáculos para transcender. Eu não sei, poderia ser uma resposta dessa, poderia falar que o cara, no fundo, está com mais vantagem, não sei. Mas não, o Osho não falou nada disso. E isso é uma coisa que vale para todo mundo. Sexo é uma realidade. É uma necessidade humana. Nós somos moldados fisiologicamente para isso. Não tem por que ir contra. Isso já vai completamente numa direção contrária das linhas tradicionais. Não devo, não posso, preciso transcender. Aí o Osho falou uma coisa que realmente me pegou de surpresa. Ele falou que se houvesse alguma mulher que baixasse, não sei as palavras do Osho, mas que baixasse a inspiração de ter um contato com esse cara, um contato físico, um contato sexual, poderia ser uma bênção. Um ato de compaixão. Que poderia ser uma bênção para os dois, na verdade, não só para ele. É engraçado. E aí, eu não sei se foi no dia seguinte, ou depois de uns 2 dias, eu não me lembro. Eu estava andando num lugar, né? Porque o espaço do Osho eram casas muito grandes, era um bairro onde eram mansões dos ingleses, na época que eles eram os colonizadores da Índia e tal. Então, tinha uma construção, a construção principal, né? Tinha uma outra atrás, que tinha que atravessar uma rua. E era um lugar não tão muito frequentado. E eu fui lá fazer não sei o quê. E aí, pela primeira vez, eu vi uma moça empurrando a cadeira de roda do cara. E sempre era um rapaz que fazia isso. E era uma moça que estava levando ele. E ele chorava. Ele chorava copiosamente. Assim, a minha leitura daquele choro, é claro, eu nunca posso ter certeza. Mas a minha leitura daquele choro era uma leitura de gratidão. Gratidão pelo Osho, pela situação, pela experiência, que muito provavelmente ele estava para ter e que talvez tenha sido a primeira da sua vida. E o condicionamento que a gente teve, contrário ao sexo, é realmente brutal, né? E o Osho ousou quebrar esse condicionamento. É claro que quando a gente fala, né, que o Osho falava que sexo é natural e tem que ser visto como natural, ele não está falando de sexo mental. Ele não está falando de a gente alimentar fantasias, de viver em pornografia. Era uma outra dimensão, muito pelo contrário. O Osho é anti-pornográfico. Não que ele seja diretamente, mas a sua mensagem é anti-pornográfica. Porque quanto mais natural o sexo, menos necessidade de pornografia. Quando eu morava na comuna na Alemanha, comuna do Osho, uma que era subordinada a Shila, subordinada a Rajneeshpuram, o nosso banheiro, numa determinada construção, né, porque a gente tinha o dormitório, cada um tinha o seu apartamento, quer dizer, um grupo de pessoas ficava num apartamento, então era um banheiro pequeno, mas quando a gente estava num local de trabalho, onde tinha um restaurante, outras coisas, havia um banheiro coletivo. Era um banheiro que tinha não sei quantos, não me lembro agora, mas tipo assim, 6, 7 chuveiros, um do lado do outro, sem divisórias. E a gente tomava banho, homem, mulher. Normal.
E realmente era normal. E realmente era natural. E realmente a gente ficava absolutamente à vontade, independentemente de quem estava tomando banho do nosso lado. E eu pergunto, quantas vezes vocês acham que eu vi alguém transando no banheiro, no chuveiro? Quantas vezes vocês acham que eu vi um amasso? Ou algo assim, bem sexual? Eu fiquei mais de um ano lá. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Não que não houvesse relações sexuais, mas aquele não era o contexto. Aquilo realmente era natural. Era tranquilo, não passava na cabeça. Então, entendeu, Osho? O pessoal acha que havia orgias, alguns vídeos acham que havia orgia, não havia nada disso, pelo menos eu nunca presenciei. É como índios, né? É como um índio. O índio não tem essas orgias que um civilizado teria. Aquilo para ele é natural. E ele transa, é claro. Agora, quando eu estava naquela atmosfera, era uma coisa. Depois que eu saí dessa atmosfera e voltei aqui para o mundo, as coisas mudaram. Os condicionamentos, eles foram voltando. É muito profundo. Realmente eu sinto isso. O condicionamento sexual ou antissexual é muito profundo. Não é fácil se libertar. Por exemplo, uma vez eu estava lá, eu tinha uma companheira, a qual eu estava junto há alguns anos, e teve um dia que ela não dormiu comigo. Teve um dia que ela foi dormir com um inglês. Não era comum isso acontecer. Mas ela foi dormir com um cara que eu gostava muito. Muito simpático, muito legal esse inglês. E eu fiquei na boa. Naquele contexto eu fiquei na boa. Na manhã seguinte, eu cruzei com o cara. E cumprimentei normalmente. Continuou com o mesmo nível de amizade. Agora, fora desse contexto a coisa complica. Não é bem assim. Então, o incentivo que o Osho dá é que a gente passe a encarar cada vez mais com naturalidade essa dimensão sexual que a gente tem. Agora, no contexto que a gente vive, como não é assim, fica difícil eu consegui ser natural. Então a nossa sociedade tem muito que caminhar. Mas a impressão que eu tenho é que ela está indo bem, comparado com o que era. Então a ideia desse vídeo foi só, acho que o ponto principal, assim, o ponto mais forte para mim foi aquele momento, né, que eu vi aquele rapaz chorando copiosamente, porque alguém teve a sensibilidade e a compaixão de fazer com que ele experimentasse algo tão bonito como contato físico. Algo que deveria ser sagrado e que, infelizmente, a própria repressão é que destrói a sacralidade.